Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Filho de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, é preso. José Eduardo Neves Cabral é suspeito de integrar quadrilha especializada em comércio ilegal de cigarros. Suspenso há 2 meses, o uso da máscara volta a ser obrigatório no transporte público da capital paulista. O governo do estado recomenda que outras prefeituras sigam o exemplo. Polícia Federal prendeu um nigeriano apontado como responsável pela maior remessa de cocaína já apreendida no estado do Rio de Janeiro. A droga foi encontrada em caixas de sabão em pó no ano de 2021. O nigeriano chegou à sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro no final da manhã. Osita Nojuco, de 33 anos, foi preso ao desembarcar durante a madrugada no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O suspeito de tráfico internacional de drogas foi localizado pela Polícia Federal com a ajuda da Interpol e o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos em Barbados, na América Central. A operação desta quinta-feira foi planejada depois que os agentes descobriram que ele viria para o Brasil esta semana. Osita é apontado como responsável por um carregamento de 5 toneladas de cocaína, apreendido em outubro do ano passado, no Porto do Rio de Janeiro. Na época, a Polícia Federal tinha informações sobre um esquema de tráfico em portos. Cães farejadores da Delegacia de Repressão a Drogas, da PF, descobriram a cocaína escondida em contêineres com caixas de produto de limpeza. O descarregamento seria feito em Moçambique, na África, e o destino final da droga seria a Espanha. Em Pitangueiras, no interior de São Paulo, um ladrão morreu depois de assaltar uma lotérica e trocar tiros com a polícia. Os criminosos chegam e assim que entram na lotérica, um deles dá um pulo e vai para o outro lado do balcão. Desesperadas, as funcionárias correm, mas uma delas se atrapalha. O homem aproveita para recolher todo o dinheiro do caixa. Do lado de fora, o comparsa intimida todo mundo com a arma em punho. Cédulas e moedas dos outros caixas também são recolhidas. De acordo com o boletim de ocorrência, os assaltantes se esconderam em uma mata. A polícia foi chamada e houve troca de tiros. Um dos suspeitos morreu. O outro conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. No Rio Grande do Sul, o prefeito de Lajeado do Bugre, Roberto Maciel Santos, do PP, foi assassinado dentro da prefeitura. Segundo a polícia, um homem entrou no gabinete e disparou vários tiros contra o prefeito. Betinho, como é conhecido na cidade, foi atingido na cabeça e morreu na hora. Um servidor público também foi baleado e está internado. O estado de saúde dele não foi divulgado. A motivação do crime é investigada. O assassino ainda não foi identificado. José Eduardo Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se apresentou hoje à tarde à Polícia Federal no Rio e foi preso. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que fraudava notas fiscais, sonegava impostos e lavava dinheiro fora do país através de comerciais. A ação ilegal de comercializar cigarros ilegais. Dos 27 mandados de prisão contra o bando, 13 já foram cumpridos. Com a chegada do fim de ano, muitos trabalhadores já esperam pelo 13º salário. O benefício ajuda a impulsionar a economia e também a organizar a vida financeira de muitos brasileiros. Os planos para aproveitar o 13º são muitos. Eu vou começar pagando contas e depois vir para 25 comprar tudo. Pagar conta, muita conta. Preparado para pagamento de dívidas, né? Como foi um ano muito atípico. Gastar todinho. Segundo pesquisa realizada em conjunto pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, no ano passado, 34% dos trabalhadores que receberam esse dinheiro extra preferiram guardá-lo. 33% usaram o recurso para as compras de Natal e outros 24% investiram em festas e viagens. Essa especialista alerta que o uso do dinheiro deve ser muito bem planejado. Equilíbrio nas suas finanças, equilíbrio nos seus gastos, equilíbrio nos seus investimentos. Sempre tenha aquela parcela, seja do seu 13º, seja de outra reserva de valor, para que você gaste em outro momento, você invista em outras coisas, de curto, médio e longo prazo. O 13º salário garante um elevado volume de vendas para a indústria e o comércio no fim de ano. Em 2021, por exemplo, foram injetados 232 bilhões de reais na economia.
A gente considera que é um impacto positivo nessa época do ano para o crescimento do varejo, principalmente, porque o consumo tende a aumentar, as pessoas tendem a comprar mais, então isso é muito bom para a nossa economia. Tem direito ao benefício empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas, servidores públicos e todo trabalhador em regime CLT que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa. Trabalhadores com carteira assinada recebem a primeira parcela até o dia 30 deste mês. Já a segunda parte é paga até o dia 20 de dezembro. Jennifer Vitória já tem planos de como usar o dinheiro que vai receber. Acho que eu venho me preparando muito para receber esse recurso e os meus planos é investir na minha família, né? Em um Natal muito legal, a gente está nessa época que é mágica, então é super importante investir nesse momento. Mas, como eu digo sempre, a gente que é jovem precisa guardar ali, pegar um pouquinho desse recurso e investir a longo prazo. O IPCA 15, índice considerado uma prévia da inflação mensal, ficou em 0,53% em novembro. O indicador subiu 0,37 ponto percentual em relação a outubro, resultado influenciado principalmente pelo grupo de alimentos e bebidas. No ano, o índice acumula alta de 5,53% e 6,17% nos últimos 12 meses. A pandemia não acabou e o governo do estado e a prefeitura de São Paulo decidiram pela volta agora da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção no transporte público. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon tem mais informações sobre essa decisão. Boa noite, Murilo. A partir de quando passa a valer essa medida? Boa noite, Érica, Augusto, boa noite para todo mundo ligado aqui com a gente. Olha, essa medida passa a valer já a partir do próximo sábado. Isso depois aí de pouco mais de 2 meses do fim dessa restrição. A decisão foi tomada após uma análise técnica feita pelo Conselho de Gestão da Secretaria Estadual de Ciências, Pesquisas e Desenvolvimento em Saúde. De acordo com o levantamento feito por esse órgão, nas últimas 2 semanas, o número de internações em leitos de enfermaria e UTI subiu, olha só, 156% e 97,5%, respectivamente. Além da medida, o governo estadual e a prefeitura municipal também pedem para que a população complete o esquema vacinal. A decisão, que será publicada no Diário Oficial de amanhã, recomenda ainda uma medida aí que seja adotada por todos os municípios aqui do estado. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. E os partidos progressista e republicanos, coligados ao PL, o Partido Liberal, vão entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou multa às legendas. Pois é, a punição foi em resposta à ação do PL, que pediu anulação de votos registrados em quase 280 mil urnas no segundo turno das eleições. Ao vivo de Brasília, o nosso repórter Igor Damasceno tem mais detalhes. Boa noite, Igor. Olá, Érica, boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. Os 2 partidos alegam que não foram consultados pelo PL sobre a auditoria que questiona o resultado do segundo turno das eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral multou a coligação Pelo Bem do Brasil em 22 milhões de reais por conta do documento, a auditoria apresentada pelo Partido Liberal. O magistrado alega que esse documento caracteriza litigância de má-fé. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de recursos do fundo partidário. Em nota, o Partido Liberal disse que já acionou a assessoria jurídica do próprio PL para analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O PL alega que apenas agiu de acordo com a lei eleitoral. Por causa dessa e de outras decisões, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, colheu assinaturas para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito contra o ministro Alexandre de Moraes. A CPI quer investigar se o magistrado cometeu abuso de autoridade. O pedido deve ser protocolado e caberá ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, analisar e decidir a instalação dessa comissão. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. Agora as informações sobre os trabalhos de transição do governo eleito. Os grupos de Minas e Energia, Economia, Agricultura e Saúde desenvolveram várias atividades hoje. Os relatórios de cada área estão quase prontos.
Cotado para assumir o comando da Petrobras durante a gestão de Lula, o senador eleito Jean Paul Prates afirmou que o relatório do Grupo de Minas e Energia está praticamente pronto. O grupo tem se reunido com integrantes do governo federal para analisar como será a gestão da estatal a partir do ano que vem. O senador defende que a política de dividendos, que são os lucros repassados aos acionistas, seja revista pelo Conselho de Administração. Prates também disse que a política de preços dos combustíveis são de responsabilidade do governo federal. Petrobras vai fazer a política de preço dela, para os clientes dela, para o volume, para a qualidade de clientes, enfim, como qualquer empresa vende. Quem vai dar política de preços em geral para o Brasil, se vai ter de alguma forma algum colchão de amortecimento, conta de estabilização, preço de referência, etc., sem absolutamente falar em congelamento, nenhum ato forte desse sentido interventivo, é o governo brasileiro. Enquanto a equipe de Minas e Energia define os rumos da principal estatal brasileira, o grupo de economia se encontrou com o ministro Paulo Guedes. O encontro de quase 3 horas foi na esplanada dos ministérios e o assunto foi o orçamento de 2023. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, integrante do grupo de economia, disse que vai levar em consideração as opiniões do ministro. Para o ano que vem, o governo propôs um gasto de 17,6%, significativamente inferior ao desse ano. O que isso significa? Significa que se você adicionar até 136 bilhões de gasto no orçamento do ano que vem, em termos do tamanho da economia, não será expansão fiscal. Os integrantes do grupo de agricultura também se reuniram. A senadora Cátia Abreu afirmou que é quase um consenso entre a equipe a recomendação de não devolver status de ministério à atual Secretaria de Pesca. A intenção do próximo governo é desmembrar a pasta do Ministério da Agricultura. No entanto, Cátia Abreu disse que a atividade é importante para o agronegócio e devem trabalhar juntas. Ela tem feito contato com lideranças ligadas ao tema para buscar apoio nessa recomendação. Nós já consultamos pelo telefone, eu particularmente consultei praticamente todas as entidades e todas que eu contactei, 99% aceitaram dialogar com o governo. Já o Grupo Técnico da Saúde se reuniu hoje pela manhã de forma remota com diversos representantes do setor. Ainda afastado das agendas públicas, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também participou do encontro. Foi a primeira aparição depois da cirurgia para a retirada de lesões nas cordas vocais, no último domingo. Em uma rede social, ele afirmou que vai fazer o Brasil referência mundial em vacinação. Durante a tarde, toda a equipe de transição parou para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Todos aplaudiram a vitória brasileira. Política e Copa do Mundo, 2 temas que se misturam principalmente em ano eleitoral. E esse é o tema da rodada de opinião de hoje. Hoje foi o dia em que os brasileiros se reapropriaram do verde e amarelo. Bolsonaristas, não bolsonaristas, que os doces delírios da Copa marquem a união do país que saiu tão profundamente cindido da eleição. A Copa é frequentemente usada por governos para reforçar o nacionalismo. Foi assim com a seleção de 1970. No campo, Pelé, Tostão e o time glorioso trouxeram a taça para o Brasil e foram recebidos pelo general Médici no momento mais sanguinário da ditadura militar. Expediente semelhante foi usado na Argentina em 78. Os militares usaram a Copa para tentar abafar a guerra suja na presidência do general Jorge Rafael Videla. Já de volta ao período democrático, em 2014, na Copa do Brasil, 2 marcas. O rechaço aos gastos bilionários com a construção de estádios e a derrota na semifinal para a Alemanha por 7-1. A eleição em seguida, com a vitória de Dilma por margem pequena, desencadeou a derrocada do governo petista e o impeachment. Apesar da camisa verde e amarela ter sido capturada pela política, hoje, nas próximas semanas, estaremos todos do mesmo lado. Há muitas dúvidas, alguma preocupação em misturar futebol e política, especialmente quando o assunto é a seleção brasileira. Mas isso, inevitavelmente, sempre acaba acontecendo, porque as eleições presidenciais, por exemplo, coincidem com o calendário da Copa do Mundo. Desde o título de 1958, a seleção instituiu a tradição de levar a taça para o presidente da República. Foi assim também em 1962. Em 1970, durante o regime militar,
com Garrastazu Médici e o histórico tricampeonato do time de Pelé e companhia. Em 1994, a imagem que ficou foi do avião que trouxe o tetra dos Estados Unidos com Romário erguendo a bandeira brasileira. Já no Penta, teve até jogador que rolou na rampa do Palácio do Planalto em Brasília. Nesse ano, o Brasil partiu para buscar o Hexa, mas num momento absolutamente conturbado da política brasileira. E hoje, por causa da estreia da seleção brasileira, a hora do rush na cidade de São Paulo, a hora do engarrafamento, foi mais cedo. O paulistano correu para não perder nenhum detalhe da partida. No início da tarde, as marginais e as principais avenidas da capital paulista ficaram assim. Parecia até véspera de feriado. Mas, na verdade, todos queriam chegar logo a algum lugar para assistir à estreia do Brasil na Copa. Vai Brasil! E para onde se apontava a câmera, tinha gente vestida com a camisa ou com as cores da seleção brasileira. A bandeira do Brasil também se fez presente, enrolada no corpo ou decorando a sacada do apartamento. Vale de tudo para torcer pela seleção. Vale sim. A pressa era tanta que muitos nem paravam para ajudar o repórter. Fala com a gente. Rapidinho. Não dá não. Quem parou estava confiante. Com certeza, não. É 3-0 o Brasil fora o show. É Copa. É clima de Copa. Beleza? Valeu, gente. Tchau, Você consegue imaginar a Marginal Pinheiros, uma das principais vias da capital paulista, assim, fluindo tranquilamente, em plena quinta-feira, às 4h30 da tarde? Difícil, né? Mas a cada 4 anos, essa cena se repete. Coisas que só dias de jogos da seleção brasileira, numa Copa do Mundo, pode proporcionar. Assistir ao jogo não foi para todos. Os entregadores de comida por aplicativo, por exemplo, dependem das entregas para ganhar o salário do mês. Não pode parar porque a Copa tá aí, não quer ganhar um dinheiro, né? Mas se ouvir um gol, você sabe, né? Chutou, vai Brasil! Esse bar no Largo da Batata, região oeste de São Paulo, ficou lotado. E ainda bem que a seleção não decepcionou. A correria valeu a pena. Vai Brasil, rumo ao Hexa! Uou! Rede TV News de volta, preste atenção nessa reportagem. Em média, um homem morre a cada 38 minutos de câncer de próstata no Brasil. Apenas o diagnóstico precoce pode reduzir as chances de avanço da doença. Por isso, campanhas como o Novembro Azul buscam conscientizar sobre a importância da prevenção. O João tinha 52 anos quando recebeu o diagnóstico. A suspeita veio depois que o PSA, ou exame de sangue, apresentou alteração. Em 3 meses, ele realizou a biópsia e passou por uma cirurgia. 3 anos depois, ele não descuida. Passa por avaliação médica 1 vez a cada 6 meses. Qual foi a sua reação quando veio o diagnóstico, quando o médico falou é câncer de próstata? A reação é um susto, você não espera com esse tipo de resultado, né? E você fica de início, não fica sem chão, você não sabe, você fala que não vai fazer nada, quer deixar para lá, mas depois, muito com calma, conversando com o médico, com a esposa, é onde a gente resolve dar início ao todo o tratamento. A cirurgia é indicada na maioria dos casos, mas existem outros tipos de tratamento. Existem algumas outras técnicas que são muito peculiares, ainda até consideradas experimentais, que não são difundidas aí mundo afora, mas que volta e meia cai em alguma reportagem, como por exemplo o ultrassom que consegue eliminar a próstata, mas são métodos ainda muito caros, o acesso não é tão simples e são de uso muito pontual. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença afeta 1 a cada 6 homens. O diagnóstico na fase inicial é fundamental, já que as chances de cura são de 90%. Por isso, a prevenção é o melhor remédio. Richard é um exemplo de homem que se cuida. Nunca teve câncer, mas a cada 3 meses passa por uma bateria de exames e aproveita para fazer o PSA.
Se você tiver alguma doença, rapidamente você consegue combatê-la. Então, acho que a maioria dos homens, infelizmente, ainda tem aquele receio de se cuidar, mas eu procuro me cuidar sempre. Você levou a sério esse negócio, a partir dos 40, prevenção? 40, 41, 42, ano a ano, aí depois dos 45, mês a mês. Em cerca de 95% dos casos, quando os sintomas aparecem, o tumor já está em estágio avançado. Os sinais vão de dor e vontade de urinar com mais frequência até a presença de sangue na urina. Os principais fatores de risco são o histórico familiar de câncer de próstata, a obesidade e a idade, acima dos 60 anos. A população negra também está mais exposta à doença. O PSA, que é um exame de sangue que vai dosar uma secreção normalmente produzida pela próstata, mas que escapa em pequena quantidade e cai na corrente sanguínea. E quando esse PSA está elevado, a gente acende uma luz amarela. O PSA não é patognomônico, ele não é certeza de câncer, ele é um indício de que pode estar acontecendo algo de errado na próstata. E esse algo de errado pode ser um câncer, mas pode ser um crescimento benigno, pode ser uma inflamação, pode ser uma infecção. Não poderia ter sido melhor a estreia da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Coisa sensacional, quer dizer, não vamos exagerar também. Agora, duvido que nessa Copa alguém marque um gol mais bonito que o segundo gol brasileiro hoje, do Richarlison. A seleção teve um começo meio embrulhado, porque os caras chegaram dando pau em cima da gente. Ainda bem que a molecada e os cascudos também não revidaram. A seleção jogou tranquila, ganhou, e mais importante que isso, e agora me preocupa, não a mim, mas a torcida brasileira, o que vai acontecer com o Neymar, porque quando ele saiu no banco de reservas começou a chorar, e quando pegaram exatamente naquele pé que ele já sofreu umas 30 contusões. Então, parabéns à seleção, e vamos torcer e rezar para que o Neymar possa continuar jogando a Copa do Mundo, porque isso me faz lembrar o Pelé no Chile. Quando saiu, ele era a dependência do time, e depois Amarildo, Garrincha, resolveram o problema. Se você quiser rever essa edição do Rede TV News, é só se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra todo o nosso conteúdo. Só acessar youtube.com/notícias Rede TV. E o Rede TV News de hoje fica por aqui, comemorando a vitória do Brasil. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.